Bem, gente, bom dia. Tudo bom, turma do 8º ano? Aqui é para Mona Lisa, a Pró de Língua Portuguesa. Nós vamos dar seguimento aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar um pouco de uma parte da nossa gramática que é muito importante para o nosso entendimento e interpretação, a qual é denominada como semântica. Mas antes eu quero deixar um versículo bíblico para vocês, o qual se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 20, o qual nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Nesse momento, nós vamos ter uma reflexão do nosso poeta Braulio Bessa, o qual nos diz: nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. Nós vamos iniciar a partir dessa tirinha, a qual temos um menino aqui e a gente consegue perceber. Como eu já disse para vocês em sala de aula, nenhuma imagem ela vem por acaso. Nos nossos textos, seja lá uma propaganda, sempre vem com o sentido de nos esclarecer, de nos acrescentar algo. Nós temos aqui a linguagem mista, que é a linguagem verbal, que é da escrita, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Então, nós começamos aqui. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda. Eu estou vendendo o pôr do sol. Veja que nós temos aqui uma ambiguidade, no caso, uma confusão. Essa confusão ela é obtida entre a venda do pôr do sol, que seria, na verdade, um guarda-chuva que a pessoa estaria vendendo para que se resguardassem do sol, e a outra pessoa, outro interlocutor, entende o pôr do sol como, na verdade, o nascimento do sol, o qual está sendo vendido, né? Veja que o vendedor, ele fica aborrecido, a gente consegue perceber isso pela sua expressão, ou como a boca dele se abre, então, para que ele diga claramente o que ele está fazendo. Isso foi perceptível porque nós estávamos utilizando a linguagem verbal. Mas quando a gente utiliza a linguagem apenas das imagens, a gente não consegue ter essa percepção. A linguagem não verbal, ela nos dá apenas essa percepção. A gente precisa de um embasamento maior. E se ainda não tivesse esse interlocutor aqui para interrogar que pôr do sol é esse, nós, leitores, ficaríamos com dúvida sobre que pôr do sol ele estaria vendendo. Por quê? Porque nós tivemos aqui uma determinada ambiguidade. Porque dependia muito do contexto em qual o termo estava inserido. Então, eu trago para vocês a definição do que nós trabalhamos como semântica. Semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da comunicação verbal, os significados que lhes são atribuídos. Ao considerarmos o significado de determinada palavra, levamos em conta sua história, sua estrutura, seu radical, seu prefixo, sufixo, que participam da sua forma, e, por fim, do contexto em que se apresenta, trocando para vocês aqui, explicando, né, esmiuçando. A semântica ela é nada mais nada menos do que o significado que as palavras possuem. Mas as palavras soltas elas podem significar N coisas. A gente precisa de um contexto. Aí eu estou vendo aqui Kleber com um sinal de interrogação me perguntando, para essa semântica, no caso, seria o sentido que nós trazemos para a questão? Sim, com certeza, é o sentido, é a situação que nós temos. Mas antes de falar de semântica, a gente não pode esquecer de conotação e denotação. Conotação é o uso da palavra com sentido diferente do original, criado pelo contexto como exemplo. Você tem um coração de pedra. Quando eu digo que a pessoa tem um coração de pedra, veja que eu usei o termo pedra, mas não uso pedra como sentido de rocha. Eu uso pedra como sentido de duro, um sentido de frio. Eu quero dizer que a pessoa ela tem um coração frio. Geralmente nós usamos a conotação sempre em textos poéticos, sempre que nós falarmos em letras musicais, sempre que nós falarmos em poesias, ditos populares, adágios populares. Já a denotação é o uso da palavra com seu sentido original. É o que nós chamamos, na verdade, de metáfora. Por quê? Porque quando você usa essa metáfora no sentido da metalinguagem, que é quando nós usamos a palavra pela palavra, ou seja, eu tenho que ver o significado que ela possui pelo dicionário. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Veja que aqui nós, na verdade, definimos o vocábulo pedra, né? O nosso substantivo que nós temos aqui.
O sentido denotativo é um sentido único. Onde é que nós vamos encontrá-lo, Pro? Em um jornal nacional, nós vamos encontrá-lo em um texto, em uma receita. Por exemplo, Ana Júlia ela decidiu fazer lá um bolo de chocolate. Ela tem que seguir o padrão quais são os ingredientes utilizados, o que a receita informa, porque o sentido é denotativo, o sentido é real. Se porventura ela coloca um ingrediente diferente, ela já vai modificar, na verdade, toda aquela receita dela. Levando para a nossa sala de aula, a gente utiliza muito nos textos, quando a gente vai fazer um texto dissertativo. A gente não pode utilizar o sentido conotativo, a gente tem que usar o sentido único da palavra. Dentro da semântica, a gente tem a ambiguidade, ou mesmo anfiobologia, que ocorre quando algo que está sendo dito admite mais de um sentido, comprometendo a compreensão do conteúdo. Isso pode levar a suscitar dúvidas no leitor e levá-los a conclusões equivocadas na interpretação do texto, que foi o que vimos ali na tirinha, o sentido ambíguo do termo pôr do sol, porque vai depender do contexto e da situação. A ambiguidade, como o nome já nos diz, esse bi aqui que representa, na verdade, dois contextos. Na ambiguidade, eu fico em dúvida do que foi dito. Eu tenho a possibilidade, eu tenho outra. Você sabe como se escreve? Aí temos, se ligue. A inadequação ou a má colocação de elementos como pronomes, adjuntos adverbiais, expressões e até mesmo enunciados inteiros podem acarretar em duplo sentido, comprometendo a clareza do texto. Observe os exemplos que seguem. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Veja que a questão cultural, aqui também, o contexto que as pessoas se inserem, veja que aqui é um contexto que, digamos assim, da zona rural, né? Olha as pessoas vestidas como se fosse caipira. Veja que um compadre chega, fala com o outro nem olha para o compadre. Então o compadre pergunta firme, ele quer dizer, tá tudo bem? Não, ele entendeu se era filme. Então ele disse que não, é futebol. Então perceba que ao fazer uma pergunta, o interlocutor ele tem uma outra forma de análise. Isso traz para a gente ambiguidade. Talvez se ele tivesse virado para olhar o que o seu compadre estava falando, ele tivesse compreendido. A polissemia é diferente. A polissemia é quando a gente usa uma palavra com vários significados. Essa palavra ela vai se adequar de acordo com o contexto que nós a inserimos. É a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar vários significados. Nós temos aqui, o substantivo posto, o qual foi empregado de várias formas diferentes. Ele ocupa um alto posto na empresa. Quando eu digo que ele ocupa um alto posto na empresa, eu quero dizer que ele ocupa um alto cargo. Abasteci meu carro no posto da esquina. Abasteci meu carro no posto de combustível. Eu ainda poderia dizer aqui, José estava no posto ontem à noite. Esse posto que José estava era um local, um lugar. E ainda poderíamos dizer lá, Carlos se encontrava no posto médico. Então, a gente sabe que o posto médico é um local de saúde. Veja que nós utilizamos a palavra posto de várias formas. Isso é a polissemia. Dependendo do contexto, a palavra ela pode ocupar vários significados. Os convites eram de graça. Graça, gratuito. Os fiéis agradeceram a graça recebida, né? Você agradeceu por algo que você recebeu, um pedido. E ainda poderíamos dizer, graça chegou aqui cedo. Graça no sentido de nome de pessoas. E como as pessoas usavam anteriormente, né? Na época das nossas avós, que tinham lá, qual a sua graça, que representava para a gente qual o seu nome. Então perceba que a polissemia está num termo, como ele é empregado. Como é que eu emprego esta forma? A palavra graça foi empregada de que forma? A palavra posto aqui. Aí nós temos sinônimo, que o sinônimo, quando a gente vem estudando a partir do 8º ano, a gente entende que só muda a nomenclatura, que em vez de sinônimo agora eu vou ter sinonimia, e sinonimia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais, que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Exemplos, cômico, engraçado, quem é débil, é fraco, frágil, distante, algo afastado, remoto. Então, sinônimo é nada mais, nada menos do que a modificação. Só mudou a nomenclatura, mas significa a mesma coisa. Aí nós temos o antônimo, que eu sempre gosto de fazer esse aposto para que a gente consiga compreender. O antônimo, que é a antonimia, que é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes.
Veja que aqui a gente trabalha com oposto. Enquanto com sinônimo, nós trabalhávamos as partes iguais, na verdade, termos semelhantes, a gente vem para um antônimo onde nós vamos trabalhar termos totalmente opostos. Então, economizar, gastar, bem, mal, bom, ruim. E aqui eu vou aguardar vocês pegarem o caderno, o lápis e a borracha de vocês para fazerem a tarefa do dia. E eu vou estar aqui até o meio-dia para tirar as possíveis dúvidas de vocês no privado. Então, vamos lá? No caderno, vocês deverão exemplificar para mim. Me darem, na verdade, 4 exemplos de conotação, denotação, sinonimia e antonimia. Lembrando que são 4 exemplos de cada um. Aí eu coloquei o exemplo aqui para a gente ter uma noção um pouco mais clara. Paulo tem um coração de pedra. Então, o termo pedra está representando para a gente duro, né? Então, quando eu usei o termo pedra, eu não usei no sentido de rocha, de sólido. Então, ele está no sentido conotativo. Então, vocês vão exemplificar 4 exemplos de conotação, 4 de denotação, 4 de sinonimia e 4 de antonimia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.